Paz do Senhor, povo de Deus. É muito importante uma palavra que eu vou dizer para você, você que está começando a pregar agora, ou você que tem desejo de pregar, né? Tem uma oportunidade. Às vezes alguém dá uma oportunidade para dar uma palavra no culto, na célula, no pequeno grupo, né? No momento de oração, na reunião. Nós temos que ter muito cuidado com uma coisa assim que parece simples, mas não é simples. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, diz assim: E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Nós, baseados nesse texto, como também Isaías 43, se eu não me engano, versículo 10 ou 11, eu sei que é Isaías, diz assim: E ser-me-eis minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, ser testemunha de Deus é dar provas daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz. E a gente sabe que na cultura cristã evangélica, aqui no Brasil, nós temos o costume de dizer: o fulano quer contar um testemunho, né? Na sua igreja, na sua célula. Aí sempre tem o culto do testemunho, ou então o pastor diz: no domingo, segunda, no culto X, nós vamos dar uma oportunidade para quem vai querer contar um testemunho. E nós temos que ter muito cuidado com esse testemunho. Por quê? Porque geralmente na igreja não tem só os crentes para entender a linguagem dos crentes. Tem visitantes, tem católicos, tem pessoas de outras religiões que vêm no culto. E eles ficam prestando atenção em tudo. E aí você tem que ter cuidado com o testemunho que você vai dar. O que você vai dizer? Um dia eu fui numa igreja e foi me dada a oportunidade de dar um testemunho. Só que antes de eu dar o testemunho, o pastor me chamou. Eu fui até o gabinete dele. Ele disse: meu filho, eu quero ouvir seu testemunho, mas eu quero que você me conte um pouco do que você vai contar aqui na igreja. E eu falei para ele o testemunho ali, em poucas palavras, e ele disse: você tem 5 minutos para resumir o testemunho do que Deus fez na sua vida. E assim foi. E aí, quando eu ia saindo da sala, eu me lembro que o pastor disse assim: olha, eu te chamei aqui, meu filho, não é porque eu acho que você seja incapaz, ou que você... não estou duvidando da sua chamada, mas é porque um dia atrás aí eu dei oportunidade para uma pessoa, uma mulher, e ela foi contar o testemunho dela, né? E ela não tem muito traquejo com as palavras, e ela falou coisa que não devia, até coisas imorais ela contou. E eu também sei do caso de uma pregadora que ministrou a palavra. Foi legal a ministração, mas para finalizar ela disse: vou contar um testemunho para finalizar. Estava todo mundo na alegria ali na igreja e tal, que na minha cidade aconteceu esse fato. E aí ela disse: vou contar um testemunho para finalizar. Estava todo mundo contente, né, com a pregação. Ela disse: meu marido me deu uma bicicleta parcelada em 10 vezes, agora que ele pagou a primeira. Mas aí eu estava aí evangelizando e eu vi um homem no meio da rua e senti no coração de dar a bicicleta para aquele homem. E dei. Chamei ele e disse para ele que Deus estava dando aquela bicicleta para ele. E ele montou na bicicleta e foi embora. Quando eu cheguei em casa, meu marido perguntou: cadê a bicicleta? Aí eu menti para ele, irmãos, e disse: roubaram a bicicleta. Na hora que ela deu esse testemunho, a igreja estava muito alegre, muito contente. Todo mundo esfriou. Foi como um balde de água fria na cabeça do povo. Por quê? Porque ela tinha acabado de dar um testemunho da verdade, agora estava dando um testemunho da mentira. Dizem que tem pregador que mente tanto dando testemunho, que se ele contar esses testemunhos para os macacos, eles vão sair pulando de dúvida. Quem diz isso é o pastor Gilvan Rodrigues. E tem pregador que mente tanto que até ele já acredita nas mentiras, só para balançar o auditório. Então nós temos que ter cuidado com o testemunho que vamos dar, o que vamos falar.
Como numa época também aqui na minha cidade, um camarada deu testemunho que tinha roubado uma moto. Aí ele falou o dia, ele falou a hora, ele falou onde roubou, onde vendeu. Mas agora eu sou de Deus, meus pecados foram perdoados, mas eu cometi isso quando eu era do mundo. Quando ele saiu, na porta da igreja, um rapaz pegou ele pelo colarinho e disse: a moto era minha, ladrão. Essa moto era minha, tudo que você falou ali foi igualzinho a minha moto que roubaram. E aí ele ficou enrolado, porque o rapaz ia chamar a polícia para levar ele preso. Só não chamou porque alguns irmãos pediram misericórdia para ele não fazer aquilo na frente de todo mundo. Que ele desse parte, que ele fosse intimado, mas que o escândalo não fosse ainda maior, a polícia chegar ali na igreja para prender o pregador que deu testemunho de ter roubado, sendo que o dono da coisa estava lá. Então, você e eu temos sim que dar testemunho de cura, de milagres, de prosperidade, mas tudo isso nós temos que fazer com sabedoria, para não acabar escandalizando ninguém. Então guarde isso no seu coração. Quando você for dar um testemunho, resuma em 3, 4 minutos, tá bom? E assim você vai ser muito abençoado. Guarde essa palavra no seu coração. A paz do Senhor.